Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 21 de novembro, começando aí mais uma semana com todos vocês. Antes de mais nada, desejo a todos aí uma excelente semana de operações, enfim, no trabalho, com a família, enfim, que seja tudo muito bom aí para todos vocês. Nesta última semana quase aí do mês de novembro, para quem não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV e eu vou acompanhá-los neste fechamento de mercado. Falarei sobre Ibovespa, mini índice, mini dólar e os ativos que foram solicitados no fechamento de sexta-feira, na realidade, nos comentários desse vídeo mesmo. Então, se você gostaria que nós analisássemos algum ativo para o fechamento de mercado de amanhã, já deixa aí nos comentários neste momento e também já deixa o seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Eu vou rodar a vinheta, você pode aproveitar esse tempinho aí para escrever no seu comentário o ativo desejado. Então vamos lá pessoal, Ibovespa aí na tela, para você que pulou a vinheta já sabe, deixa aí o joinha nesse vídeo, hein? Ativos que serão analisados no fechamento de mercado de hoje: Ibov, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, CSNA3, Itube 4, Natura, CPFE 3, Prio 3, CPLE 6, MRV3, Klabin, Ciel 3, Cielo no caso, Fleury, Bradesco e temos aí também Centauro, SBFG3 como pedidos de análise para o fechamento de hoje. Então vamos lá, começando aí pelo Ibovespa, começando aqui pelo Ibovespa no dia de hoje, fechando em alta de 0,81%, então fechando aqui no positivo na sessão de hoje, mas respeitando essa região de fundo aqui ainda, um nível de resistência. Tá? Então essa faixa aí dos 109,750 é um nível de resistência aqui para o Ibovespa. Depois desse nível, caso consiga ganhar essa região, teríamos a região da média nos 112.090 pontos. Mas com o que está acontecendo aqui hoje, mesmo um dia de alta, a gente teve a perda na mínima do pregão de sexta-feira, o que dá continuidade no movimento de baixa. Então a maior expectativa ainda seria de vir testar mais uma vez este fundo nos 107.664 pontos, ou ainda testar a mínima dele nos 106.243 pontos. Então a expectativa continua sendo essa mais baixista aqui para o índice, enquanto não confirmar um fechamento aí um pouquinho mais forte, acima dessa região de fundo, se aproximando da média, depois um outro fechamento, fechando acima da média, tentando buscar a região de resistência mais acima, lá nos 113.500. Enquanto a gente não tiver algo nesse sentido, com força relevante, fechamento próximo da máxima, a expectativa realmente é de continuidade aqui do movimento de baixa. Podemos até ter aqui um movimento mais travado do índice, fazendo aí 3, 4 mínimas ascendentes e dando sequência no movimento lá mais para o final da semana. De qualquer maneira, seguimos aqui ainda em direção ao próximo suporte aí pelo gráfico diário. Falando agora do mini índice, o Infut, na sessão de hoje vindo para fechar em alta de 0,94%. Aqui também tivemos a perda da mínima do pregão de sexta-feira, apesar de estar voltando aqui tentando acionar novamente o fundo que foi apresentado lá na sexta. Caso consiga dar continuidade, foi o que eu mencionei lá do Ibovespa, a gente tem resistência na faixa aqui dos 113.130 pontos. Gráfico de 60 minutos. Abrimos aqui estável basicamente, voltou para cima da média, veio, devolveu, confirmou o pivô de baixa, não testou o fundo lá nos 108.000 basicamente, conseguiu se recuperar, mas respeitou a resistência aqui nos 110.945 pontos, tá? Então respeitou esse nível importante de preço. Amanhã abriu aí no gap de alta e conseguiu gerar um sinal de alta acima desse nível de preço, seria uma possibilidade de compra, ou seja, lá no gráfico de 10 minutos, se conseguir abrir acima desse nível de preço aí e gerar um sinal positivo, seria a possibilidade de compra, apoiado pela média, confirmando aqui um possível pivô de alta, então ficaria realmente voltado mais para a ponta compradora. Do contrário, abriu aqui estável, foi lá, tentou testar mais uma vez, tentar romper a região dos 111.000 pontos, aí não conseguiu, gerou um topo aqui,
focaria na ponta vendedora, principalmente se abrir um gap de baixa, perdendo os fundos, perdendo a média no 110, 200, tenta apresentar algum repique, não consegue, fecha ali até o gap de repente, busca a média, gera topo, focaria na ponta vendedora. Melhor ainda se esse sinal negativo for já abaixo desses fundos, nos 110 mil pontos aí redondo basicamente. Então gerou um sinal negativo por aqui, seria ainda melhor para venda aí no mini índice. Lembrando, todos os dias a partir das 8h45 da manhã nós estamos ao vivo aqui no canal. Dólar no dia de hoje fechando em queda de 1,24%, vindo para fechar abaixo da média móvel, mas é um nível importante de suporte aí. A gente pode ter algum dia ou início de dia de repique aí para o dólar amanhã. Gráfico de 60 minutos. Basicamente teve um baita candle de baixa aqui na abertura do pregão, conseguiu se recuperar, veio testar a região da média móvel de 3 períodos, gerou novo sinal de topo descendente e olha só, tá aqui travado, né? Ficou andando de lado basicamente aí no finalzinho, desde ali das 4 horas da tarde em diante, ficou andando de lado aí basicamente. Deu continuidade aí no movimento de queda, perdendo aqui todas essas mínimas, seria a possibilidade de focar na ponta vendedora. Então a primeira tentativa já seria perdendo aí a região basicamente dos 5.319, tá? Então seria já tentar arriscar, jogando o stop aqui em cima, tentando pegar um novo movimento de baixa. A gente vai ter suporte mais nesse fundo, que vai desde os 298 até os 279. Tá, então como seria isso, Kaique? Lá no gráfico de 5 minutos, seria basicamente já tentando abrir já com um candle mais forte de queda, ou até já abrindo num gap de baixa, já furando o fundo, vindo aqui só para tentar fechar o gap, já gerando um novo sinal negativo na sequência, ou ainda abre aqui estável, vai lá, testa os 5.330, gera sinal de topo, joga o stop lá em cima, vende na resistência, também seria uma possibilidade aí tentando pegar um novo movimento de baixa. Só olharia para compra realmente se abre num gap de alta acima aí dos 5.330 e gera alguma sinalização positiva aqui em cima. Então eu já abro acima dessa lateralização toda, volto para cima desses fundos e gera um sinal positivo aqui. Melhor dos mundos para compra, sinal positivo acima dos 5.341. Por quê, Kaique? Porque aí eu estou acima da média móvel de 13 períodos aqui do gráfico de 60 minutos, ou seja, eu abro aqui em cima e já gera um sinal positivo lá no gráfico de 2 ou de 5, aqui em cima. Isso vai aumentando a chance de uma reversão de tendência aqui no gráfico de 60 minutos. Falando agora de Petrobras, na sessão de hoje, 0,3 de alta, basicamente andando de lado aqui ainda, a Petro, apesar aí das mínimas descendentes, os fechamentos são muito próximos aqui um dos outros, então podemos ter aí ainda algum repique na média, que seria a resistência nos R$ 28,00, seguido de uma nova sinalização negativa. Eu ainda ficaria de olho aí para venda se apresentar algo nesse sentido. Por quê? Porque o semanal segue no movimento de baixa, deixou aqui um candle de indefinição na semana passada, a expectativa ainda é de vir testar essa região da média móvel lá do gráfico mensal, lembrando ali na região dos R$ 25,00. Então se ainda tiver algo nesse sentido por aqui nos próximos dias, continuaria focado ainda mais na venda aí na Petro. Se tem alguém comprado no curto e médio prazo, stop aí abaixo da mínima de hoje nos R$ 26,04. Vale, queda de 1,13%, abriu num gap de baixa, abriu aí caindo basicamente 2,14%, chegou a cair ali 3%, não testou a média, que é um nível de suporte aí que tem pela frente, então a gente pode ter esse teste ainda nos próximos dias. Podemos ter aí o teste nessa região de topo anterior também, na faixa dos R$ 77,00. Não vejo possibilidade de compra aqui ainda. O ideal seria aguardar esse recuo, seguido de um sinal positivo para uma compra de swing trade, que seria bem vista inclusive, tá? Apesar dessa perda de mínima que foi apresentada aqui no gráfico semanal, se a correção for bonitinha aqui, máximas descendentes, vem, gera sinal de fundo, deixa um stop curtinho aqui, vale a pena arriscar aí essa tentativa de compra na Vale. Mas não é o caso por enquanto. Se tiver alguém vendido, stop acima da máxima de hoje nos R$ 80,20. Falando agora dos ativos de recomendação do Swing Trade lá dentro do aplicativo do Invest, primeiro deles, CSNA3, nós estávamos aí comprados nesse papel quando gerou essa sinalização de fundo aqui, mas no dia de hoje aí reverteu o fundo que foi apresentado, a gente chegou a encurtar um pouco aí esse stop, pegou o stop parcial aqui, stop loss, mas não pegou o stop cheio que teria pego se nós não tivéssemos movimentado antes do mercado abrir. Tá? Então mexemos aí no stop, encurtando ele bem aqui e saímos com um prejuízo menor. Vou colocar já na tela para vocês aí esse prejuízo na operação. Então tá aqui, ó. Foi uma perda de 3,26 na operação e sobre o capital total, normalmente o stop cheio pega menos 0,5%.
Nesse caso aí diminuiu basicamente pela metade, 0,24% negativo sobre o capital total aí na operação em CSNA3. Então, retomou um viés aí um pouquinho mais positivo, apesar de ter deixado essa baita sombra aqui no dia de hoje, teria, como eu mencionei, pego o nosso stop, teria realmente que apresentar um candle mais forte aqui de alta, fechando bem próximo da média aí amanhã para retomar um viés mais positivo. Do contrário, gerou sinal de topo aqui no semanal, pode aí dar sequência realmente nesse movimento lá pelo diário. Então a gente pode ter aí, de repente, a CSNA3 voltando a testar a região dos R$12,50. Dando sequência nas recomendações de Swing Trade, estamos comprados ainda em YouTube 4, que hoje fechou com leve alta de 0,3%, mas perdendo a mínima do pregão anterior aqui, então já demonstrando fraqueza nesse repique aqui, tentando buscar a região da média na faixa dos 27,64. A gente ainda pode ter esse movimento de alta, então a gente ainda está posicionado no papel, mas fiquem atentos aí que provavelmente iremos reposicionar o stop de proteção nesse ativo amanhã. Então continuamos posicionados aí na compra. Temos também aí uma venda em Natura, que hoje subiu 2,68%, continua no movimento de baixa, mas também demonstrando aí fraqueza para cair, né? A gente tem um candle cheio de queda, de baixa aí, com um corpo relevante aqui na ponta vendedora, que até deu sequência no dia de hoje, apesar do gap de alta, mas conseguiu se recuperar, né? A gente não teve algo nesse sentido aqui, outro candle mais forte, fechando próximo da mínima, a gente não teve isso. Então fiquem atentos aí que provavelmente também iremos reposicionar o stop aí nessa operação. Mas por enquanto estamos vendidos ainda, não reverteu tendência de baixa, melhor ainda se confirmar o pivôzinho aí, perdendo ali os R$11,82 para a nossa operação. Também estamos aí em CPFE3, comprados nesse ativo. Deixa eu só... Perdão, vendidos nesse ativo. Falei comprados, mas estamos vendidos aí nesse ativo. CPFE3. No dia de hoje apresentou superação da máxima do candle anterior aqui. Chegou a subir aí 0,89% também, mas fechou abaixo da média. Tá? Então vamos ver se consegue se recuperar na ponta vendedora. Apresentando um candle aí basicamente voltando a perder a mínima do candle de hoje, fechando mais próximo também da sua mínima e dando continuidade no movimento de baixa a favor aí desse movimento que já vinha sendo apresentado anteriormente, tá? Então o semanal ainda apoia, também está com máximas descendentes aqui, podemos ainda ter uma semana de queda aqui em CPFE3, então estamos posicionados aí nesse ativo também na ponta vendedora. Agora pegando aí os pedidos que foram enviados nos comentários de sexta, primeiro deles, Prio 3, 0 a 0 no dia de hoje, 0,3 de queda basicamente, chegou a cair bem mais, hein? Chegou a cair aqui na sessão 4,77%, bateu nessa região de lateralização anterior, se segurou. Mas a expectativa é de continuidade desse movimento nos próximos dias, podendo vir testar os R$ 31,76, que seria basicamente vir aqui próximo da média móvel no semanal, uns 32,30 aqui pelo semanal, né? Então a gente pode ter algo nesse sentido aqui ainda. Para quem está interessado em compra, eu prefiro abrir compra mais próximo do suporte. No meio da queda, eu deixo passar. Para quem está vendido, uma possibilidade de stop é acima da máxima de hoje, nos R$ 34,86. O viés segue mais negativo aqui para Prio 3. Falando aí agora de CPLE6, ativo que provavelmente foi o que mais subiu na bolsa no dia de hoje, 22% de alta. Depois desse movimento de queda, testando a região da média móvel lá do semanal, abriu com um baita gap de alta. Para quem estava comprado, excelente. Para quem estava comprado no curto prazo, já foi possível realizar a operação nesse curto prazo. Para quem está comprado no semanal, é possível manter a posição, aguardar o fechamento dessa semana e se na semana que vem perder mínima aqui, pular fora. Qual é o risco? Essa semana fechar aqui embaixo. E aí a perda de mínima seria bem mais aqui embaixo. Tá? Então, aí ficaria a critério de vocês, né? Ó, temos aqui uma projeção de pivô ainda na faixa dos 9,28, tá? Pode ser que busque essa semana? Pode, mas pode ser que busque só nas próximas também. Tá? Mas o alvo pro médio prazo, não é curto prazo, pessoal, é médio prazo, seria os 9,28, tá? Por que eu estou reforçando isso? Ah, nossa, eu estava comprado pelo curto prazo, mas então eu vou segurar, porque o Kaique falou que vai buscar lá os 9,28. Esse é uma projeção de alta do médio prazo, do pivô lá do semanal. Ah, mas é o mesmo pivô do diário. É, mas a correção foi maior aqui também, tá? Então, o pivô foi projetado do semanal, não temem por gentileza, tá?
Para quem segurou aí no curto prazo, stop abaixo da mínima de hoje nos R$ 8,45. Falando agora de MRV3, na sessão de hoje subindo 2,6%, mas nada mudou aqui, pessoal. Segue ainda mais travada aqui, os fechamentos mais próximos aí um dos outros. Então, apesar das sombras aqui, né, parece até que tem movimento, os fechamentos foram muito próximos aqui nos últimos dias. Então tá mais lateral aqui esse movimento. Pelo semanal vai ficar claro que eu tô falando aí, basicamente o fechamento da semana passada já bem próximo dessa, tá? Segue num viés mais negativo, a favor da tendência de baixa. Para quem está interessado em venda, o ideal seria ter aqui um sinal mais claro com as mínimas ascendentes, gerando um novo sinal de topo. Para quem já está vendido, eu ainda manteria meu stop lá em cima nos 9,16, tá? Que pode acontecer de tomar uma violinada por aqui e já dar sequência no movimento de baixo. Então, seguraria meu stop um pouco mais bem protegido ali ainda. Não vejo possibilidade de compra enquanto não gerar sinal de alta acima dos R$ 9,10, que seria um sinal de alta acima da média, acima dessa região de fundo anterior também. Falando agora de Klabin, eu sei que tem uma galerinha aí que está vendida, hein? No dia de hoje caindo 3,13%, segue dentro do movimento de baixa, já conseguiu perder a região da média móvel aí do diário, indo em direção à média móvel do gráfico semanal, lá na faixa dos R$ 20,70. Depois de um baita movimento de alta, natural aí que tem essa correção aqui. Então, para quem está vendido, stop aí acima da máxima de hoje nos R$ 22,38. Não vejo possibilidade de compra aqui ainda, não tem sinal para isso. Falando agora de Cielo, o próximo suporte, reforçando, R$ 20,40 aí, para quem tiver vendido, seria uma possibilidade de buscar essa região, que é bem nessa região de topo anterior aí do gráfico diário. Agora sim, Cielo, na sessão de hoje subindo 3,35%, um baita candle positivo, mas parando na região da média, que é um nível de resistência, pode ainda tentar buscar a região dos 5,35, que também é um nível de resistência um pouquinho mais acima aqui, e acabar respeitando. Ou seja, eu tomaria bastante cuidado aí se eu estivesse comprado nesse curto prazo. Para quem está comprado, stop no 5,04. No semanal, tá tentando voltar para cima da média, tá tentando gerar novo sinal de fundo, a gente está tendo uma possível, mas não com certeza, correção em ABC aqui. O mensal segue mais travado, teve perda de mínima aqui, a gente pode ter a sequência do movimento de baixa em direção aos 4,30, que é a região da média. Ou seja, se tiver uma sinalização negativa aqui no diário, focaria na ponta vendedora a favor daquele sinal negativo lá do mensal. Então todo cuidado para quem está comprado aqui no curto prazo. Eu só olharia para a compra acima dos 5,40 gerando sinal positivo. Aqui embaixo eu fico de fora aí de qualquer operação na ponta compradora. Ah, Kaique, mas se vier aqui para cima gera sinal de fundo no semanal. Pois é, pode gerar sinal de fundo lá no semanal, mas voltar e gerar topo aqui no diário do mesmo jeito. Por quê? Porque o mensal está corrigindo e pode ter um movimento até a média. Então, todo cuidado aí nas compras em Cielo. Falando agora de Fleury, no dia de hoje subindo 2,57. Fleury, depois desse movimento todo de baixa que confirmou a sua tendência de baixa, iniciou um processo de repique aqui, tá testando a região da média. Eu ficaria de olho, hein? Se tiver mais um ou dois candles por aqui, gerar sinal de topo, eu venderia esse papel, tá? Amanhã essa perda de mínima seria uma possibilidade de venda já? Até seria, mas a correção foi muito curta aqui, dado esse longo movimento. Então o ideal seria realmente tivesse mais um ou dois candles por aqui para gerar essa sinalização na sequência, tá? Abaixo aí dos 17,50 seria excelente esse sinal negativo. O semanal já anulou o sinal de fundo ascendente, já retomou o viés mais negativo, então aqui está testando também a média, a gente pode ter aí deixando uma sombra e fechando com candle de baixa aqui no semanal. Então dá para ficar de olho mesmo aí nessa sinalização negativa pelo diário em Fleury. Falando agora de BBDC4, pessoal, no dia de hoje queda de 0,7% e deixou já um sinal de topo por aqui, tá? Só que esse movimento foi bem longo, tá? Apesar de o tempo aqui estar bem próximo desse movimento de queda, essa queda foi muito forte. A gente ainda pode ter esse repique em direção à média, nos 16,50. Então, se alguém vendeu aqui hoje nesse sinal de topo, stop nos R$ 16,03. Se reverter aqui, pula fora, porque pode ainda buscar a região dos 16,50. Tá? Não adianta forçar a barra aí. Amanhã fechou aqui abaixo, excelente. A expectativa de poder confirmar o pivô nos 14,70 aumenta.
tá bom? Mas tomem cuidado aí se tiver essa reversão, até porque vai gerar sinal de fundo lá no semanal. Aí a gente pode ter um repique ainda maior, né, no ativo, tá? Então, todo cuidado aí, apesar da tendência de baixa a favor desse sinal de topo no dia de hoje. Falando agora de Centauro SBFG3, que na sessão de hoje veio para fechar em alta de 3,73%, ainda dentro desse sinal de fundo que foi apresentado. Vamos ver se consegue vir buscar aí a região dos 16,78 e gerar um novo sinal de topo. Continuaria olhando mais para a ponta vendedora aqui a favor da tendência de baixa. Então, se tiver aí mais pelo menos 3, 4 candles aqui de correção, eu focaria aí na venda na sequência. Então pode ser que essa venda aí apareça lá para sexta-feira ou até mesmo na segunda-feira da semana que vem. Mas focaria mais na venda. Ó, o semanal confirmou o pivô, está dentro do movimento de baixa, não tem nada pela frente aí basicamente, né? Já perdeu a mínima lá do Covid, então pode esticar um pouco mais aí esse movimento. Então estaria mais focado na venda. Se alguém tiver comprado aí no curto prazo, stop nos R$ 14,93. Você não deixou seu joinha? Clica no joinha aí para ajudar a gente aqui nesse canal, tá bom? E meu muito obrigado aí por ter nos acompanhado até o final desse vídeo. Espero ter auxiliado aí de alguma forma vocês que solicitaram esses papéis, e já deixa aí nos comentários os ativos que vocês gostariam que nós analisássemos amanhã também no fechamento, beleza? Uma excelente noite aí de segunda-feira para todos e até amanhã no nosso radar do mercado a partir das 8h45 da manhã. Um grande abraço, pessoal!